Olá, bom dia a todos. Eu sou Pablini Rezena, responsável por eventos aqui na Thomson Reuters. E em nome da companhia, agradeço a todos a participação neste webinar. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre storytelling jurídico, narrativas persuasivas para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, com a participação de Andrews Bianchi, da Lauta, Paulo Silva, da Deloitte, e para mediar o encontro, Bernardo Azevedo, da revista Os Tribunais. Antes de iniciarmos, eu informo que nós já recebemos algumas perguntas durante as inscrições do webinar, mas vocês podem ficar à vontade para enviar mais questionamento nesse chat. Eu informo também que a gente está com alguns problemas técnicos para poder receber aqui o Paulo, da Deloitte, ele está tentando acessar, e aí ao longo desse webinar nós vamos recebê-lo. Mas enquanto isso, nosso time aqui, o Andrews e o Bernardo, vão tocar o webinar enquanto ele não acessa, tá bom, pessoal? Então, agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para Bernardo Azevedo. Olá, bom dia a todos e todas. É um prazer estar com vocês hoje virtualmente. Também aqui na companhia do Andrews, o Paulo, que vai acessar logo mais. Agradecer aqui a Pablini pela oportunidade, pelo convite de estar participando desse webinar. E justamente trazendo aqui algumas discussões, algumas inquietações sobre temas inovadores, né, para profissionais de direito como um todo. Hoje a nossa proposta aqui, pessoal, é justamente trabalhar um pouco a questão do storytelling e a sua aplicação tanto para escritórios de advocacia quanto para departamentos jurídicos. Então vai ser um recorte muito bacana que a gente está propondo aqui justamente para que vocês possam entender todo o potencial dessas técnicas, que são técnicas variadas, envolve também a comunicação visual, para que consigam obter mais resultados, tanto no sentido da persuasão quanto no sentido de apresentação desses argumentos. Então, são temas fundamentais que nós vamos trabalhar aqui. Espero que vocês aproveitem ao máximo esse webinar. E queria já começar aqui, dar o nosso start aqui na conversa, justamente para o Andrews aqui poder apresentar um pouco o que se trata esse tal de storytelling, né? Qual que é a importância desse tema, o que nós estamos falando exatamente para o pessoal se situar aqui, Andrews, e a gente dar o ponto de partida a partir disso. Primeiro, bom dia, é um prazer estar aqui, agradeço muito ao convite, eu acho que é um marco na carreira, né, quando a gente chega num webinar desse tamanho, dessa categoria com esse público todo, então, muito obrigado pelo convite, obrigado, Bernardo, obrigado a Thomson Reuters, estamos esperando aí, tomara que o Paulo consiga entrar, né. Então, para a gente iniciar um pouquinho falando sobre storytelling, né, eu acho que primeira coisa é desmistificar um pouquinho esse termo storytelling, porque parece que é uma coisa absolutamente nova, e eu sou historiador por formação, né? Então a gente vai olhar para a história da humanidade e a gente vê que aquilo que nos compõe enquanto ser humano é a nossa capacidade de ficcionar, de contar histórias. Se a gente for pegar os livros do Yuval Harari, por exemplo, que ficou muito famoso por aí no Homo Sapiens, ele vai colocar que a grande modificação cultural na história da humanidade foi justamente a nossa capacidade de ficcionar. Há 50 anos atrás, a gente não sabe muito bem como, mas uma revolução cognitiva fez com que nós pudéssemos começar a imaginar coisas, a dar elementos que não existem para criar relações que hoje compõem a nossa civilização. Então, nesse sentido, quando a gente olha para o storytelling, a gente pensa em termos, né, esse jargão, storytelling, aquela coisa meio que entra no campo do mindset, aquelas palavras que acabam compondo um cenário que parece tão afastado da gente, tão distante, principalmente da advocacia, e na verdade isso é intrínseco ao ser humano, porque se a gente for para o conceito mais básico de storytelling, né, numa tradução livre seria contar histórias, mas storytelling é nada mais, nada menos do que criar narrativas. E a gente está todo dia criando narrativas, seja nas nossas peças mais tradicionais, seja na aplicação do visual law, né, que é uma das coisas que a gente vai acabar falando aqui. Eu vou falar um pouco sobre a apresentação de prova nesse sentido, mas storytelling é tudo, né? Tudo é storytelling, tudo é contação de histórias. A gente fez isso hoje no nosso café da manhã, nós estamos aqui fazendo isso e vamos terminar o dia fazendo, seja produzindo dentro dos nossos escritórios ou não. Seja a gente num almoço hoje com os colegas, nós vamos utilizar essas técnicas de narrativa.
E aí, é claro, nós temos elementos que vão facilitar com que essa história possa ser contada da melhor maneira, e eu acho que quem conta a melhor história faz isso da maneira mais poderosa e mais efetiva e, consequentemente, vai conseguir melhores resultados. Se a gente olhar para a história da humanidade, as pessoas mais poderosas do mundo não foram as que tiveram os maiores exércitos, não foram as mais fortes fisicamente, mas sim as que conseguiram angariar mais mentes através das histórias e da forma como construíam as suas narrativas. Então, nesse sentido, narrativa é poder. Esse é o primeiro elemento que a gente tem que ter. E aí vamos caminhar para uma aplicação disso dentro do direito. E aí, Bernardo, eu sou um adepto e um defensor do visual law. A gente encontra muitas resistências por aí, muito por conta do mau uso dessa ferramenta, né, desse meio. Mas eu acredito que não possamos pensar hoje, século 21, 2024, com toda a conectividade que a gente tem, com todo o meio eletrônico que hoje é comum a todo mundo, apesar do direito ainda ser um pouco tradicional e a gente tem um processo de digitalização que foi forçado pela pandemia, a gente tem que trabalhar com elementos que possam facilitar a compreensão, porque se a gente pensa hoje, dados de 2023 mostram que o judiciário brasileiro recebeu 84 milhões de processos. Então, 84 milhões de processos. Nós temos no Brasil hoje 1.200.000 advogados aproximadamente aí que que estão registrados na OAB, né? Não são bacharéis, são advogados propriamente ditos. Aí no meio disso tudo, a gente tem peças que são absolutamente iguais umas às outras, cópias de modelos, e isso vai fazendo com que a pessoa vá se tornando só mais uma no meio nesse oceano de conteúdo e informação que os magistrados têm que lidar de maneira diária. Então, o visual law hoje, apesar das resistências que parecem haver muito por parte dos advogados e menos por parte dos magistrados, até porque, né, Bernardo, tu é a pessoa mais autorizada aqui a falar sobre o que os magistrados pensam ou não sobre visual law, já que a maior pesquisa que nós temos no Brasil foi desenvolvida por ti, e a gente tem ali marcas de 74% de aprovação da aplicação de elementos visuais para contar as teses, para contar histórias, para que seja compreendido pelo magistrado aquilo que está sendo proposto pelo advogado. Porque nós partimos de uma ideia, então estamos lá nos nossos escritórios, escrevendo, pensando, decoramos aquele processo de cima a baixo, temos tudo mapeado, sabemos exatamente tudo que aquilo significa, por mais distante que muitas vezes as matérias sejam da nossa realidade. Porque o advogado ele pode estar lidando com uma causa civil que vai envolver cálculos de engenharia de um prédio, ele vai trabalhar questões que envolvem o naufrágio de um navio, ele vai trabalhar questões que são completamente alheias ao dia a dia. Só que ele fica semanas em cima, ele vai para muitas audiências daquela causa, daquela questão toda. Então ele acaba ficando familiarizado com todos os laudos, com todas as informações que ele vai recebendo, com o cara da engenharia que conversa com ele, com a menina da informática que passa a informação, do pessoal do financeiro que está conversando comigo. Só que isso chega na mesa do magistrado, isso chega na mesa de um assessor e ele vai ter que lidar com aquilo naquele momento, não tendo aquele tempo de informação que você teve, sendo que aquele é só mais um processo para ele. Ele não está em busca de um êxito, ele está em busca de trazer uma solução e precisa ser uma solução rápida, porque no fim das contas ele está sendo atropelado por mais um caminhão de processos que ele precisa corresponder, senão a corregedoria vai cair nas costas dele. Então os gabinetes hoje, eles precisam ter uma facilitação técnica para a compreensão dos conteúdos. A gente precisa tratar o que é elemento jurídico como elemento jurídico e o que é elemento técnico fora do direito precisa ser explicado. Então, a minha proposta aqui hoje, e aí pensando nas narrativas para os escritórios, que é aquilo que nós conversamos, né, Bernardo, é tentar mostrar algumas formas de apresentar melhor essas informações técnicas que precisam ter um didatismo maior, precisam encontrar explicações que, do meio comum, vão fazer com que magistrados e magistradas possam compreender melhor, possam dar melhores soluções e, consequentemente, que os advogados
possam ter mais êxito. Porque, na dúvida, a gente sabe, os magistrados eles têm que trabalhar de uma maneira segura. Então, na dúvida, ele não vai dar. Na dúvida, ele vai segurar, na dúvida, ele vai pedir, na dúvida, vai demorar mais. Então, quanto mais esclarecidos pudermos ser, melhor. E aí, vou tomar a liberdade de apresentar a tela aqui. Bernardo, até se quiser fazer qualquer intervenção, qualquer pergunta, fique à vontade. Até aproveitando, né, esse ponto que tu traz, assim, desde da história da humanidade, muito bacana, né, e aplicando aqui para o contexto jurídico, né, claro que eu trago a visão como advogado, mas os advogados, de certo modo, são contadores de histórias, trazem ali uma versão, uma narrativa que o cliente está trazendo para ele, e quanto melhor for contada essa história, melhor será o resultado. E hoje, diante desse contexto moderno que nós temos um conjunto de técnicas de apresentação e técnicas para melhorar esses argumentos como um todo. Então, a gente tem hoje, depois você vai falar isso com mais propriedade, mas nós temos hoje o próprio Visual Law, né, que envolve uma série de técnicas. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar os magistrados brasileiros, perguntando o que eles pensavam a respeito de elementos visuais e petições, e nós tivemos uma ampla receptividade. Os magistrados, de uma forma muito abrangente, mencionaram que simpatizam com os recursos visuais com uma ressalva importante, desde que usados com moderação. Ou seja, a moderação também aqui é um ponto importante. O que se percebe hoje, né? Quando a gente vê esses exemplos, tu mesmo mencionaste, a gente vê alguns exemplos de mau uso dessas técnicas. Um exagero, muitas vezes, uma poluição visual muito grande, que acaba até trazendo o efeito rebote, né? Quer dizer, ele prejudica a compreensão. Tem casos assim que a gente viu, né, que são noticiados assim, realmente, o mau uso da técnica, um excesso de informações visuais que acaba prejudicando. Agora, por outro lado, se nós temos esse conhecimento de como usar as técnicas de forma adequada, a apresentação é muito mais impactante. Então, vai desde a apresentação hoje que nós podemos usar a própria animação forense, animação 3D, né, que é uma técnica que vocês utilizam bastante ali na LAU, é uma técnica fantástica que permite vamos dizer assim, decodificar essas informações mais complexas. Vamos pensar hoje, por exemplo, uma colisão entre veículos. É muito difícil eu, enquanto advogado, escrever em parágrafos como uma colisão aconteceu. Eu vou dizer que o veículo vinha a tantos quilômetros por hora, quando fez uma conversão a 45 graus à direita e uma 37 graus à esquerda. Quer dizer, isso é difícil visualizar. Agora, no momento que a gente traz uma animação forense, que pode ser de 8 segundos apenas, ela já traz ali exatamente a dinâmica, né, do fato. Como a colisão aconteceu, quais eram as propriedades dos veículos, as condições da pista e assim por diante. O próprio exemplo agora que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul, né, essas enchentes, essas inundações. A gente precisa mostrar as fotos para revelar para as pessoas o que está acontecendo. Mas até uma animação, como a gente viu ali no Fantástico, que mostra, né, aquele nível, né, a elevação, já dá uma dimensão muito abrangente para quem não está vivendo esse cenário. Então, por isso que é muito importante esse conjunto de técnicas. E eu queria que pudesse mostrar para o pessoal que está nos acompanhando, estamos aí com mais de 120 pessoas aqui no webinar, o que nós podemos fazer hoje em termos práticos para melhorar essa apresentação da narrativa, da comunicação visual? O que a gente tem hoje de recursos práticos para isso? Bom, até complementando um pouco do que tu colocou e já partindo para essa questão dos exemplos, nós temos que trabalhar sempre com a ideia, e aí isso vale para storytelling e vale para design, no fim, que eu acho que são coisas que precisam andar juntas, né? Forma e o meio e o conteúdo, eles se misturam, não tem como isso ser separado. As nossas decisões, elas vão ser baseadas em elementos que partem de preconceitos, que vão muito além do que está no nosso aspecto intelectual intencional, né? Então, elementos psicológicos vão compor decisões. Nesse sentido, tudo que a gente puder pensar para melhorar a compreensão e fazer com que isso seja aceito deve ser colocado. Nesse sentido, eu sempre penso, qual é o propósito do que eu estou propondo, né? Qual é o propósito da minha tese? Qual é o propósito do elemento que eu estou trazendo? E a gente fala sobre mau uso de storytelling, de Visual Law. Vamos pensar o seguinte, onde é que a gente vê muita aplicação de Visual Law e em geral, vem o preconceito? A gente vai ver em contratos de adesão de grandes empresas que utilizam essas ferramentas, e utilizam muito bem para o seu propósito.
Então, eu pego um contrato de adesão, como o caso que eu já vi até o Bernardo trabalhando, sei que tu ajudou a elaborar, por exemplo, contratos envolvendo empresas de energia elétrica, né? A gente tem lá, quem é que é o público da energia elétrica? É todo mundo é público de uma empresa de energia elétrica, todo mundo. Ou seja, o seu João, que tem lá a 4ª série, ele precisa entender aquele contrato, tal qual o seu Luiz, que é PhD. Então, o seu Luiz e o seu João precisam entender o contrato que está à sua disposição. Com isso, a gente vai olhar para aquele contrato e pensa, isso é Visual. Então, parece que a gente bota numa caixinha que tudo aquilo é Visual. Então, o contrato do Nubank, que é todo roxo, que é todo cheio de elementos, ele vai seguir a mesma lógica que eu vou aplicar, por exemplo, num caso criminal, num caso civil. Não, porque os propósitos daquele design são diversos àquilo que está sendo proposto numa causa civil da discussão de um prédio que caiu, ou de um acidente de trânsito, ou até mesmo de um crime. Então, o propósito da construção precisa ser pensado. E aí, nesse sentido, vou trazer alguns exemplos de como a interação entre meio e conteúdo podem fazer com que significados aconteçam, porque tem coisas que eu não consigo explicar para além do visual. Eu nem vou entrar aqui na narrativa de nós sermos animais visuais, porque isso é muito básico. Todo mundo sabe que nós somos visuais. É muito provável que muita gente aí já esteja com o celular olhando o Instagram porque cansou um pouco da minha fala. Então, a gente é o tempo inteiro... a gente recebe uma enxurrada, né? Um termo ruim aqui para nós gaúchos hoje, mas a gente recebe uma enxurrada de informação e de imagem o dia inteiro. Então, vou tomar a liberdade de compartilhar a tela aqui. Essa é uma apresentação... Enquanto você está tentando apresentar, o Paulo está aqui na sala com a gente, ele só não está conseguindo ativar a câmera. Eu só queria saber se ele está ouvindo, aliás, se ele consegue falar com a gente, ele consegue nos ouvir. Paulo, você está por aí? Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim, estamos ouvindo. Ótimo. Me ouvem bem? Infelizmente, eu não sei o que aconteceu, minha câmera aqui está dando um problema. A gente tentou trocar aqui de notebook, mas também não deu muito certo. Mas, enfim, eu consigo vê-los, consigo ver a apresentação, tá? Eu não estava conseguindo ver vocês, mas acho que você começou a projetar agora. Bem, se vocês me ouvem, a gente pelo menos consegue seguir aqui meio nesse formato, meio áudio, meio... Não, perfeito. Então, o Andrews vai apresentar rapidamente, daí já te passo aí, Paula, para tu também dar a tua sugestão. Vou trazer alguns exemplos aqui de como é que essa utilização de imagens, e aí, pegando o gancho que o Bernardo nos deu, só um momentinho, agora sim. Eu não sei se está um pouco travada a tela para vocês, na minha transmissão aqui aparece um pouco travado, mas isso que nós estamos vendo, talvez algumas pessoas lembrem, é de um caso que ficou um pouco famoso aqui no Brasil, um caso criminal relacionado ao caso Isabella Nardoni, né? Esse 3D, ele foi o primeiro a ganhar notoriedade no Brasil e ele tem um elemento importante aqui, eu sempre gosto de trazer isso. Primeiro, se a gente está falando do caso Isabella Nardoni, onde hoje os réus estão tendo progressão de regime, quer dizer que a gente está há muito tempo utilizando esse tipo de tecnologia. Essa produção foi feita por uma escola de 3D na época, tá, a pedido do Departamento de Polícia Científica do Estado de São Paulo. O que aconteceu aqui? Eles pegaram um relatório de polícia muito contestável, diga-se de passagem, onde tem estudos de laudo que utilizam esse material para poder mostrar, olha, não foi comprovado que o sangue era da menina, não podemos afirmar isso, não podemos afirmar aquilo. Então, tem uma série de questões do relatório que não são exatamente conclusivas, mas que, por um 3D que foi apresentado, foi colocado em rede nacional, sintetizou a imagem de tudo o que estava acontecendo naquele laudo, de toda a narrativa proposta pelo Ministério Público e pela Polícia Civil, e acabou para a defesa. Porque todo mundo entendeu o crime dessa forma, pela construção visual que foi feita. Isso a gente hoje esclarece como a unicidade de imagem do que o 3D oferece. Ou seja, todo mundo vai pensar o caso a partir da proposta que é feita pelo 3D.
porque é complexo explicar o fato de alguém entrou na sala, colocou a menina no chão, depois isso, depois aquilo, até chegar, então, na história da cama que cortou a rede e aí vai jogar a menina. Tu narrar essa história de forma contada é uma coisa. Agora, tu apresentar isso é muito diferente. Tu cria uma imagem na cabeça das pessoas e isso vai colar. Complementando também, eu sempre gosto de perguntar para o pessoal, quando falo de 3D, se o pessoal lembra dessa animação, né? E a grande maioria do pessoal que viu Fantástico na época recorda. E eu me lembro mesmo da época, essa animação, se não me engano, foi 2008, né? Que ela foi apresentada no Fantástico. E eu lembro que, assim, a narrativa do caso, a forma como ele foi apresentado, ficou gravada na minha memória por conta, em grande parte, dessa animação. E acredito que muitas das pessoas que estão aqui no webinar hoje, que viram essa animação na época, provavelmente recordam, talvez não todos os detalhes, mas aquela parte, sobretudo ali da parte que ele corta ali a rede e tudo mais, que até o termo, né, defenestrar, que eu aprendi naquela época ali, né? E, então eu me lembro muito dessa animação que ficou guardada. Então pensa assim, aplicando o pessoal que está nos acompanhando aqui, tem muitos advogados, tem pessoal do Tribunal do Júri que está aqui também, tem pessoas de departamentos jurídicos, mas no contexto do Tribunal do Júri, é óbvio que isso vai ficar armazenado na memória do jurado por mais tempo, do que seria apenas a narrativa, né? Vamos dizer assim, apenas a argumentação oral, melhor dizendo. Então tem um impacto muito relevante, né? E isso que tu falou, né? 2008 ainda foi feito por um pessoal do 3D da faculdade, e hoje já evoluiu muito a qualidade gráfica desses recursos visuais. Pode complementar, desculpa. Perfeito o que tu colocaste, Bernardo. E além disso, eu acho que muitas vezes a gente fica com uma impressão de que isso só pode ser utilizado no tribunal do júri. E eu quero trazer alguns exemplos aqui. Eu vou trazer 2 exemplos bem rapidamente, até para passar a palavra para o Paulo também. Mas aqui é um caso que a gente fez para uma empresa alemã, em que nós trabalhávamos o treinamento das pessoas dentro da empresa a partir de um caso que aconteceu, ou seja, eles iriam utilizar esse 3D no processo, uma empresa alemã que tem sede no Brasil também. Vendo o 3D, eles aplicaram isso nos seus treinamentos internos, ou seja, eles estão treinando as pessoas a partir desse 3D. O que aconteceu? Não foi cumprida uma etapa de segurança do trabalho, em que havia uma trava no acesso a uma máquina, e a partir dali houve o acidente. E aí nós temos que trabalhar toda a questão da culpa, sobre se a empresa tem culpa ou não, se é culpa até por uma responsabilidade objetiva, etc. Né? Enfim, o que nós temos aqui? Uma discussão civil. Como é que eu explico para um magistrado como se deu um acidente se eu não levo esse magistrado para dentro da empresa? E a empresa diz, a culpa não foi minha, nós tomamos todas as providências, nós tínhamos um método, nós tínhamos um cuidado, nós elaboramos um modo que isso não pudesse acontecer. Mas o desrespeito a essas normas por parte dos próprios funcionários acabou gerando essa vitimização, ou seja, a vítima também tem envolvimento nessa história. Eu estou aqui só conjecturando, não estou dizendo necessariamente que essa foi a afirmação, mas é muito importante que eu possa colocar o magistrado que vai julgar essa causa dentro do evento. E eu mostro os detalhes de tudo que acontecia, de cada etapa. Até não sei, Bernardo, se está um pouco travado para vocês aqui, mas o vídeo é bastante fluido. Tá? Ele corresponde a uma animação propriamente dita. Então, nós temos aqui uma sala de máquina que vai mostrar um evento. Como é que eu coloco um jurado para pensar isso? Eu coloco ali muito mais do que palavras. E é um vídeo de 2 minutos, de 3 minutos, que vai falar muito mais do que 40 laudas que vão chegar para ele. Quando ele pensar na máquina, quando ele pensar no evento, ele vai lembrar disso aqui. Assim como aconteceu no caso da Isabela Nardoni, como tu bem mencionaste. Quando a gente pega, por exemplo, e aqui é um outro caso que a gente trabalhou, o caso de arbitragem que nós trabalhamos, envolvendo um acidente, um naufrágio. Aqui era uma disputa envolvendo o seguro de uma carga. Tá? Uma carga de bobina de fibra ótica de internet que estava sendo transportado aí no litoral brasileiro de um ponto a outro. Acabou acontecendo um naufrágio e tinha uma grande discussão sobre de quem que era a culpa. Então, se era a culpa do rebocador, se era a culpa da empresa que fez a amarração, a piação dessas bobinas, o que aconteceu, de quem será a conta.
desse prejuízo todo. E a gente precisava explicar o que estava acontecendo. Então, toda uma narrativa trazendo, ó, deveria estar aqui, então a amarração foi feita nesse ponto, com um movimento, explicando a questão das águas. Então, toda a conjuntura de elementos que vão formar esse naufrágio precisou ser explicado. E ponto a ponto vai ser narrado. Imagina para um magistrado que recebe um naufrágio, cara, esse cara talvez nunca tenha entrado no mar, esse cara talvez nunca tenha entrado num navio, ele vai saber sobre piação, sobre amarração, sobre movimento de onda, sobre vento, sobre movimento de massa, para dizer, olha, primeiro houve esse movimento, depois foi tombando e foi tombando, até então, onde aconteceu o naufrágio. É preciso oferecer possibilidades didáticas para a compreensão da tese. A gente não pode partir do pressuposto que o magistrado vai entender. Nas palestras, normalmente, eu brinco, né? Tem um elemento que eu coloco lá nas apresentações que eu chamo quer que desenhe. Esse é o quer que desenhe, é ser o mais didático possível. As pessoas querem que vocês desenhem. O advogado precisa ser um esclarecedor das coisas. Então, os elementos visuais compõem isso. E aqui vocês veem o 3D e, na sequência, nós temos imagens do próprio naufrágio para mostrar como isso teria acontecido, com a gente fazendo os destaques. Nós estamos sem áudio aqui, mas esse material, inclusive, tinha uma narração para compor tudo isso, para explicar cada passo, assim como vocês podem ver pelas legendas. E, já para passar a palavra, quero trazer uma demonstração, até para fins de conhecimento, para se entender o que é possível fazer hoje. Porque a imagem, ela passa a ser um elemento de construção de prova muito mais do que de sintetizar provas. Esse caso que vocês estão vendo aqui, nós estamos vendo, é um acidente, e eu estou tomando a liberdade de mostrar isso, porque isso foi noticiado, inclusive, nas TVs de São Paulo, já que o caso acontece lá. Um atropelamento de uma senhora a partir de um ônibus. Um evento que acontece, e aí a gente vai tratar de todos os desdobramentos disso. Parece só um acidente, acontece, aquela coisa, a senhorinha atravessando a rua, estava lá no começo da faixa, não viu o ônibus não viu o acidente. E era justamente isso que nós precisávamos ver. Em que posição estava essa senhora? Essa é a única câmera que nós temos do fato, tá? Cedida por um vizinho que chegou aí até a investigação. O que nós fizemos? Nós colocamos um scanner 3D dentro do local do evento ali. Muito tempo depois, a família nos procurou. Colocamos o scanner 3D. A partir dali, milhões de raios laser são lançados e eles vão mapear em cor e em profundidade todas as medidas do lugar. Ou seja, fazendo com que nós tenhamos a visualização perfeita do espaço, a materialização eletrônica, digital, de todo lugar, com uma precisão de 2 milímetros. Ou seja, a margem de erro máxima vai ser de 2 milímetros. A partir desta visão, nós modelamos tudo isso, colocamos num 3D e agora a gente tem como aplicar testes e fazer outras visões desse mesmo fato a partir dos cálculos que são feitos no vídeo. Por exemplo, a que distância estava, a que velocidade estava, tudo isso fazendo correlações entre referências que nós temos no vídeo e referências que agora nós temos materializadas no 3D. Houve uma modificação desse espaço, foi necessário, então, voltar no tempo para poder reconstruir o lugar como ele era no momento do acidente. Então, a gente soube, olha, a família registrou, houve uma modificação na calçada, a prefeitura fez uma série de mudanças a partir desse acidente que impossibilitam a compreensão do espaço atual do acidente naquele momento. Então, vamos lá, vamos pensar em como reconstruir esse espaço. Pegamos todos os registros que haviam, passamos a fazer os cálculos, colocamos com imagem de satélite, encaixamos tudo e a gente conseguiu recriar o espaço tal qual ele era, com uma precisão de 2 milímetros. Ou seja, a partir de agora, eu tenho como oferecer uma visão do espaço. Veja como o meio e a forma e o conteúdo vão se misturar. Eu não tenho como fazer essa mesma narração a partir de um texto. Não é um texto, isso é impossível narrar isso em um texto. E eu tenho como fazer uma afirmação com cálculo matemático a partir de agora, porque eu olho para o vídeo, identifico onde a senhorinha estava, a partir dali transito a câmera, vejam só, eu vou até o ponto exato onde ela estava e a partir daí eu sei quanto tempo ela estava
na faixa, ou seja, qual a quantidade de tempo ela andou na faixa e quantos metros ela andou. O resultado é que ela não estava no começo da faixa como inicialmente se pensava. Ela estava a 4,85 metros. Ela andou quase 5 metros dentro da faixa. Ou seja, a argumentação que existia de que ela estava no começo da faixa e era um ponto cego, na verdade se mostrou falha, porque nós recriamos todo o evento. Então nós temos a visão do motorista do ônibus, e aí nós temos toda a percepção a partir do ponto de vista dele para dizer, olha, ela esteve no campo de visão. Foi imperícia, foi dolo, isso é uma questão que vai ser trabalhada dentro do processo. Mas eu coloco as pessoas no evento. Eu tenho uma visão em primeira pessoa, uma imersão, uma compreensão total do espaço que nós não vamos sair, nós não vamos ficar no campo da conjectura, nós vamos olhar, nós vamos ver a prova. E eu acho que é isso que o storytelling precisa fazer. Construir narrativas que construam a prova e a nossa tese. Então, aqui alguns exemplos de aplicação e passo a palavra aí, acho que aí agora, depois a gente trabalha alguma coisa nas perguntas, porque eu acho que eu já estourei o meu tempo, né, Bernardo? Então, fico à Não, disposição. excelente, Andres. E eu já vou passar para o Paulo aqui a palavra, mas eu só queria fazer um ponto também sobre, tu falaste sobre unicidade de visão. Esse também é um termo muito bacana, porque é justamente isso que esse trabalho vai fazer, né? Porque vamos pensar como exemplo um livro, né? Tu falaste mesmo, o texto nunca vai dar conta de representar essa ideia. Vamos pegar um exemplo, pessoal, pegar uma literatura conhecida, O Senhor dos Anéis, né? Muitos de vocês devem ter lido, eu li na época ali 2000, mais ou menos, mas se eu leio O Senhor dos Anéis, o livro, o Andrews leu o livro, o Paulo leu o livro, cada um de nós vai imaginar aquela descrição do condado, dos hobbits, de uma forma. Então, cada um vai ficar imaginando de uma maneira aquela descrição, aquele visual, aquelas características. Agora, no momento que eu trago uma animação como essa, né, um recurso visual como esse, ele vai construir uma unicidade, ou seja, todos vão ficar na mesma página, todos vão imaginar da mesma maneira aquele fato. Isso é muito importante para que não tenha até uma falsa compreensão da realidade. Então, nesse exemplo agora que tu mostraste ali, pô, um cálculo ali matemático que vai também demonstrar isso, faz toda a diferença. Então, isso que traz, né, essa narrativa, a unicidade de visão, todos ficam na mesma página. Então, é fantástico esse insight. E eu queria já passar aqui para o Paulo, até já jogando aqui uma pergunta aí no colo do Paulo, para a gente poder também fazer aqui o debate. O Eduardo Oliveira pergunta o seguinte, como combinar técnicas de storytelling com a indicação de jurisprudência em petições? Como usar esses dois elementos de forma convincente e atrativa? Se o Paulo quiser fazer já uma introdução e já conectar com essa pergunta. Muito bem. Bem, pessoal, bom dia, tudo bem? Bernardo, Anderson. Vai ser muito complicado fazer uma fala depois de tudo que o Anderson apresentou, tá? Ainda mais com a câmera fechada. Peço desculpas a vocês aí por esse problema técnico, mas espero aqui tentar de alguma maneira compensar aqui pelo áudio. Eu vou pegar essa pergunta, vou deixar a pergunta aqui um pouquinho no final, só para trazer aqui talvez uma outra perspectiva a partir daquilo que não a partir do que o Anderson trouxe necessariamente, mas de uma outra visão, né? Aqui o Anderson trouxe muito bem a perspectiva do uso do storytelling, né, desse uso de técnicas visuais na construção de prova. E aqui a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma conversa basicamente dentro do mesmo ecossistema, né, Bernardo? O que eu quero dizer com isso nós somos advogados aqui falando para juízes, né? E veja só como o André já bem apontou que mesmo nessa relação em que, teoricamente, todo mundo deveria ter o mesmo, vamos dizer assim, nível de conhecimento, o mesmo padrão, talvez, de conceito, é muito difícil quando você vai tentar demonstrar situações concretas sem o uso de técnicas visuais, né? O vídeo aqui, esse último vídeo que o Andrews mostrou foi excelente nesse sentido. Então, agora, imaginem só quando a gente está falando, por exemplo, seja do ponto de vista de escritório ou mesmo de departamento jurídico, quando a gente precisa criar essa narrativa
para outros interlocutores que não conhecem o nosso meio, né? Quando a gente precisa criar uma narrativa, né, para outras áreas, ou mesmo para clientes que não têm o conhecimento jurídico. E aqui acho que eu resgato o ponto que vocês começaram a falar, por exemplo, quando a gente pensa, né, em contratos, né, e que esses contratos eles precisam ser entendidos de uma maneira tanto por uma pessoa que tenha um determinado padrão de conhecimento, quanto por uma pessoa que não tem aquele mesmo histórico. E aqui o que eu quero trazer nesse sentido é como a gente consegue construir, principalmente uma narrativa assertiva, construir uma narrativa convincente a partir do uso dos dados que a gente tem dos nossos departamentos ou dos nossos clientes, né? E acho que o primeiro ponto que eu gosto de trazer aqui, e nós, enquanto advogados, a gente tem um problema sério quando a gente vai comunicar, né, para clientes, ou para que sejam clientes internos ou clientes externos, né, e aqui quando eu falo de cliente interno, eu estou falando de áreas da companhia. Isso é um ponto, tá, gente? Como eu não estou vendo vocês, tá, Bernardo Tanders, por favor, sintam-se à vontade para me interromper, tá, se tiver algum ponto aqui. O que acontece? A gente tem uma dificuldade muito grande, né, em traduzir, por exemplo, os resultados do jurídico ou mostrar que as estratégias que o jurídico tem adotado funcionam ou não. Mas por que a gente tem essa dificuldade? Ao meu ver, pelo menos. E aí eu resgato o ponto ali, acho que o que o Anderson falou no começo. Porque muitas vezes a gente esquece, né, quem é o receptor. Né? A gente esquece a qual linguagem esse receptor ele está acostumado, ou qual linguagem faz sentido para esse receptor. Né? E agora eu vou falar, por exemplo, sobre a questão ali da jurisprudência. Né? O que é muito comum, por exemplo, que a gente acaba vendo em por exemplo, apresentações, né, de departamentos jurídicos, né, quando a gente vai falar, por exemplo, de jurisprudência, né? A gente muitas vezes vai lá, né, pega ali, seleciona uma série de jurisprudências, cola essa jurisprudência, né, e aí faz uma narrativa dizendo, olha, como se vê aqui de acordo com a jurisprudência A, com a jurisprudência B, com a jurisprudência C, isso aqui está em linha com a nossa argumentação e com as proposições do nosso time, né, ou que a nossa área jurídica, juntamente com os demais assessores legais, tem apresentado ao judiciário. E a gente pega essa informação, vai lá e leva isso para uma apresentação para o board, por exemplo, né, que é composto majoritariamente por quem não é advogado, por quem não tem conhecimento jurídico. E a pergunta que fica quando a gente apresenta isso, no fim, para aquelas pessoas, é assim, tá bom, mas o que você está me dizendo é bom ou mal? Né? Isso impacta em quê? Nos resultados da companhia. Isso demonstra que a gente está conseguindo atingir, né, que as estratégias, os objetivos estratégicos da companhia, eles podem sofrer algum tipo de obstáculo em razão disso que você está me trazendo, né? Percebo aqui, pessoal, como a gente está falando de uma dificuldade que nós temos em como construir essa narrativa. Por quê? Porque a gente precisa entender qual é a linguagem que o receptor está esperando da gente, né? Então, vamos lá. Se a gente vai falar com a área, com as áreas financeiras, nós precisamos construir um storytelling a partir dos dados, construir uma narrativa, né, que demonstre, traga justamente aquilo que é financeiro. Não adianta eu discutir aqui com ele, não adianta eu demonstrar para ele as jurisprudências, não adianta eu discutir com ele aqui as questões de direito comparado, né, que possam surgir. O que eu preciso demonstrar nessa narrativa, para que ela seja de fato assertiva, é demonstrar o quanto a nossa ação tem causado
impactos financeiros, o quanto a nossa ação tem resultado, tem impacto, por exemplo, no EBITDA da empresa, né? Ou quanto a nossa atuação acaba, né, impactando nos resultados lá no DRE da empresa. E até quando a gente estava falando aqui sobre esse webinar, né, a gente fala sobre a construção de narrativas em linguagens, e a gente precisa entender que esses documentos, né, aos quais a gente acaba tendo acesso enquanto advogado, que não são do nosso meio, eles também contam uma narrativa, né? Quando a gente analisa lá uma demonstração de resultado, a demonstração de resultado, ela é uma narrativa. Ela traz uma narrativa de como foi o desempenho da empresa naquele período. E se eu entender aqueles... e aí, Anderson, me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, mas se eu entender ali os signos que estão presentes naquela narrativa, está correto falando dessa maneira? Tá, sim, tá perfeito, é exatamente isso, né? Os signos são elementos de compreensão e eles fazem mais sentido do que as palavras, né? Isso é uma primeira forma de compreensão que nós temos, tanto que as letras acabam sendo, né, signos. Então, eu acho que até para somar um pouquinho, né? O Dostoiévski não ia ser o maior literato russo se não houvessem tradutores, porque ele não ia ser conhecido mundialmente. Nós não vemos. Então, o que seria da literatura de Dostoiévski para nós que falamos, que somos lusófonos aqui, se não tivessem tradutores lusófonos? Então, pode ser uma obra belíssima, mas se eu não compreender, nada daquilo faz sentido, né? E nesse ponto também, Perfeito. Paulo, E eu acho que e aí é o ponto, né? eu ia só complementar, Paulo, para já passar a bola para ti de novo, Não, pode falar, mas Bernardo. que além desse aspecto todo, tem toda a relevância hoje dos dados, né? Como os dados podem ser desde analisados, organizados e depois apresentados para a construção dessa narrativa. Eu queria que tu falasse um pouquinho também dentro da vivência do departamento jurídico, o que tu tem presenciado e acompanhado esse contato com os dados para que tenha uma narrativa mais convincente. Obrigado, Bernardo. E acho que, Anderson, obrigado também. E aí eu vejo que essa questão dos dados, né, se conecta muito com o que a gente está falando sobre este linguajar, né? Porque, veja, imagine o seguinte, né? Imagine que eu tenho ali como entender um pouco entender essa estratégia e entender o meu destinatário vai ser importante. Vamos pegar um dado simples, né? um dado básico que todo departamento jurídico ali ele consegue ter, né? Ou pelo menos, né, consegue ali de uma certa medida organizar. Que é, por exemplo, a entrada de processo judicial. Vamos imaginar que eu tivesse ali, e que a gente esteja falando aqui, por exemplo, de processos judiciais vinculados a produtos ou vinculados a serviços, ou seja, processos judiciais que decorrem de problemas de produtos e serviços. Eu posso estabelecer, por exemplo, uma análise disso e buscar as áreas responsáveis por aqueles produtos e por aqueles serviços. Né? Uma vez identificada ali quais são as causas raízes que os dados me informam, eu posso melhorar junto a essas áreas a prestação desse serviço e a prestação desse serviço ou o produto em si. E óbvio que em algum momento eu posso coletar um benefício disso ou capturar um benefício disso a partir de um determinado período, percebendo que as ações judiciais elas acabam caindo. Agora, vejam só, pessoal, se eu pego somente a informação do dado e digo o seguinte, olha, no último semestre nós recebemos 1000 processos em razão de determinado produto ou determinado serviço, problemas em determinado produto ou determinado serviço. E agora, no segundo semestre, a gente está recebendo 500, é óbvio que alguns vão dizer assim, puxa, que bom, né? Eu já consigo falar aqui que eu tive uma redução. Sim, mas essa história está incompleta. A narrativa está incompleta.
o que o jurídico aportou aqui está incompleto. Por quê? E esse resultado, ele é só o final da história. O que eu preciso demonstrar a partir desses dados é justamente a linha do tempo. Né? Por exemplo, quando é que nós percebemos o aumento desses processos? Em que semestre a gente percebeu isso? Olha, foi no semestre 2 do ano de 2021 ou do ano de 2022. Ok, o que fizemos? Né? Buscamos as áreas. Como fizemos isso? Fizemos reuniões semanais. Percebe que a gente vai contando uma história, vai contando uma narrativa, né? Esta narrativa, fizemos reuniões, conversamos aqui com as áreas, apresentamos pontos de melhoria e olha só, agora estamos tendo uma queda substancial desses processos. Né? Eu estou olhando para que dados aqui? Eu estou olhando para dados volumétricos de entrada de processo, eu estou olhando para dados qualitativos, quantitativos e qualitativos, quando a gente fala, por exemplo, de causa raiz. Né? Estou olhando para dados de projetos, quando a gente fala, por exemplo, das squads que foram montadas, de quais áreas foram envolvidas, quais os recursos que foram envolvidos nisso. E tudo isso chega neste resultado. E para que eu quero essa narrativa? E para que eu quero demonstrar essa narrativa? Eu quero justamente usar essa narrativa para demonstrar que a estratégia de criar que o jurídico tenha uma maior proximidade, né, das áreas de operação ou das áreas de produto, ela tem se mostrado positiva. E a partir dessa narrativa, por exemplo, eu posso defender, inclusive, talvez o aumento do meu time ou a especialização do meu time, no sentido de dizer, olha, para que a gente consiga manter este ritmo, para que a gente consiga manter este avanço, por assim dizer, preciso de um recurso A, preciso de um recurso B. E aí a nossa narrativa se conecta agora com a parte financeira. Olha, este recurso A, este recurso B, ele vai custar X. Né? Olha, o que nós conseguimos de economia na queda, né, na redução dessas entradas, é de X vezes 9, por exemplo. Né? Então, mais que paga este recurso que a gente está solicitando e que vai melhorar esse processo. Então, percebam, pessoal, como a gente está usando esses dados, né, para construir essas narrativas que vão beneficiar, né, beneficiar o jurídico e a companhia como um todo. E aqui eu tenho um outro elemento, por exemplo, que eu gostaria de trazer nessa ideia, né, da construção de narrativas, é que a gente precisa lembrar também que quando a gente está falando da empresa, a empresa ela tem um storytelling, a empresa tem uma narrativa, mas essa narrativa ela é o conjunto de várias outras. Né? Então eu tenho aqui, ela vai ser consolidada ali, e aqui a gente falou, por exemplo, né, quais exemplos de consolidação desse storytelling, né, dessa narrativa. A DRE, por exemplo, é uma delas. Né? É uma maneira de demonstrar financeiramente, né, como é que a empresa vem desenvolvendo, como é que a empresa vem desempenhando em um determinado período. Os relatórios de transparência são outra maneira de você contar essa história. Né? Ou seja, como é, e veja, tudo isso alimentado através dos dados. Né? Como é que a empresa tem se relacionado com o poder público, como é que a empresa tem se posicionado perante o poder público, perante os órgãos regulatórios, em atender às demandas, quais são as demandas, né? O que foi feito, eventualmente, para se fazer uma correção de rota. Né? A mesma coisa quando a gente olha agora, por exemplo, para a questão de ESG. Né? Ou seja, a construção dessa narrativa do que a empresa tem feito em relação a essas práticas, ela vai ser suportada pelos dados. Né? Ela vai ser construída a partir dos dados, né? Sempre lembrando
quem é o receptor. Então, nesse sentido, o jurídico ele tem que, primeiro, ter uma excelente estrutura de dados, investir na construção dos dados, mas mais do que investir na construção dos dados, entender que esses dados por si só não vão contar a história. Esses dados por si só não vão justificar essa narrativa. E aí é que entra toda a questão do design, né, do visual law quando necessário, né, quando aplicar essas técnicas, né, mas utilizando os dados para contar essa história, né, para demonstrar a assertividade dessa narrativa. Mas veja, pessoal, a gente só vai conseguir isso se efetivamente a gente tiver muito claro quais são os objetivos da companhia, quais são os objetivos do departamento, né? E se eu estou falando de escritório, quais são os objetivos do nosso cliente. E aqui eu acho que só para não correr o risco de não responder adequadamente a pergunta lá, Bernardo, veja, eu entendo que quando a gente fala de jurisprudências, né, a ideia de você fazer esse compilado, essa colagem de jurisprudências, ela já não faz muito sentido. Aqui a gente pode aplicar, e aí isso vai depender muito do que eu quero demonstrar, né, de qual é a história que eu quero contar, né? Então, assim, talvez aqui a gente possa usar gráficos demonstrando, por exemplo, como essa jurisprudência, e se for esta a história que eu quero contar, né? Então, por exemplo, como a ação dos nossos advogados, como a ação do departamento eventualmente mudou o entendimento do judiciário sobre um determinado tema, né? Então eu posso trazer um compilado, não um compilado de jurisprudências, mas uma linha do tempo dessas jurisprudências, né? Que eu vou mostrando ali posicionamentos diferentes ao longo do tempo, né? E vou identificando nesse meu gráfico aqui milestones, onde vai ficar evidente, melhor dizendo, onde eu evidencio em que momento a gente toma determinadas ações, né? Percebam que Paulo, olhar para... Oi, pode falar, perdão. E só para eu não esquecer também, o pessoal também está pedindo aqui referências bibliográficas. Um livro que eu li recentemente, que é muito bacana e se conecta também com esse tema que está falando, é o livro Storytelling com Dados. É um livro que traz Perfeito. todas essas técnicas de aplicação. E até uma coisa curiosa que eu li no livro, que até eu veiculei, né? A própria apresentação de gráficos em pizza 3D ele pode trazer uma compreensão equivocada. Porque a depender da organização, ele pode passar para o interlocutor a ideia de que uma parte é maior que a outra. Então, até ali a gente vê que tem detalhes. Então, o melhor cenário seria ou eu colocar o percentual ali para contar a história de forma adequada, ou colocar em 2D para não ter essa falsa compreensão da realidade. Então, a gente percebe essas nuances, né? E só que a gente só tem 5 minutos, o tempo passou rápido aqui, mas eu queria só passar rapidinho para o Andrews fazer aí uma consideração final, e daí eu já te devolvo aí a palavra, Paulo, para a gente poder ficar aqui dentro do tempo. Tá? Então, pessoal, como a gente vê aqui, já é 10h56 agora, né? Quer dizer, passou correndo aqui a nossa conversa, mas para a gente seguir aqui rigorosamente o tempo, eu queria passar para o Andrews aqui fazer uma considerações finais em 2 minutos, e depois passo aí para o Paulo também para ele fazer as considerações finais dele. Bom, então eu vou agradecer e vou oferecer duas ideias que eu acho que é interessante para a gente pensar sempre como um elemento, quando eu vou construir a minha narrativa, eu lembrar disso. Primeiro eu tenho que ter uma ideia, eu tenho que ter um motivo, eu tenho que ter uma causa. Isso vai formar o que a gente vai chamar de arco. Tudo que eu vou escrever vai alimentar esse arco. E esse arco precisa ser alimentado com elementos aí que o Aristóteles vai nos trazer, né, que é o ethos, o pathos e o logos, ou seja, a paixão pela qual eu falo aquilo, eu escrevo com aquilo, eu declaro aquilo, a inteligência que existe, os dados, os elementos, e o ethos, que seria então a credibilidade que eu tenho para falar. Então, nesse sentido, quando falaram sobre jurisprudência está no campo do ethos, está no campo de eu garantir que aquilo que eu estou falando tem credibilidade. O aspecto de dados vai ser abordado no campo do intelecto,
E a paixão vai ser a criatividade com que eu vou escrever e construir essas narrativas para dar um sentido muito além da intelectualidade, mas um sentido psicológico para aquilo. Então, a minha sugestão é: pensem sempre no arco que vai compor as suas narrativas, sejam elas escritas ou sejam elas visuais, e ponham um propósito naquilo que vocês estão escrevendo. Assim a gente vai ser mais sintético, mais objetivo e melhor compreendido. Então, acho que isso finaliza a minha pontuação. E, Andrews, para o pessoal acompanhar mais o teu trabalho, como é que o pessoal te encontra aí nas redes? O pessoal pode encontrar @AndrewsBianchi, assim como está no nomezinho aqui na imagem, um nome estranho, né? Mas a gente tem que usar ele, nascemos com ele, né? Então, @AndrewsBianchi no Instagram e a empresa @Lawta, LAWTTA, oficial, underline. Tá? Ali tem várias informações, a gente tem vários exemplos de case, a gente traz a possibilidade de pensar junto elementos de dados, elementos de representação visual, elementos de 3D, e estão abertos a qualquer contato, qualquer informação, qualquer dúvida, sempre à disposição da advocacia, sempre um braço direito para que a advocacia possa aplicar melhor as suas histórias. Excelente. Paulo, tuas considerações finais? Olha, eu acho que a consideração as considerações do Andrew foram irretocáveis. Eu acho que o que eu posso trazer aqui como final é dizer para vocês o seguinte, tá, pessoal? Invistam na análise de dados, né? Olhem para os dados e entendam que esses dados eles contam uma história, né? Eles contam uma história e essa história ela precisa ser contada, narrada, sempre lembrando de que nós advogados nós falamos isso na imensa maioria das vezes com quem não é advogado, né? Então, como é que a gente pega estes dados e narra, conta aquilo que a gente tem feito, né? E sempre lembrando também aqui um outro ponto importante, né? E também tendo bastante humildade para que a gente entenda que os dados eles têm uma história própria, né? A gente não pode, às vezes, torturar o número para que ele conte aquilo que a gente quer, né? Que ele conte. Não, a gente tem que ser muito honesto no sentido de entender quais informações os dados nos trazem e, a partir disso, validar se aquilo que a gente tem feito estrategicamente está funcionando ou não, né? E entender, né, quem é o nosso interlocutor, né? E como trazer isso a partir da perspectiva dele, né? A partir, né, do exemplo que foi dado sobre Dostoiévski, que é excelente, né? Ou seja, qual é a língua do nosso interlocutor, né? Como traduzir isso para a língua que ele entenderá, para a língua que fará sentido, né? E de modo que a gente consiga transmitir as nossas ideias. Excelente, Paulo. Queria agradecer, foi um prazer estar com vocês essa manhã. Espero que o pessoal tenha gostado deste conteúdo. A gente sempre propõe aqui trazer algo inovador, diferenciado, para que possa auxiliar os profissionais. Queria agradecer aqui a Pabline mais uma vez aqui pelo espaço e deixar para a Pabline fazer aí o encerramento do nosso webinar. Obrigada, Bernardo. Obrigada, Andrews. Obrigada, Paulo. Gente, foi um webinar realmente muito enriquecedor. Eu acho que era uma temática que o mercado jurídico precisava muito ter acesso, um conteúdo realmente muito valioso. Nós recebemos muitas perguntas durante as inscrições e aqui também durante o webinar, mas o nosso tempo realmente é curto. Mas é muito importante, muito especial para a gente ver que realmente o conteúdo que vocês apresentaram hoje, de fato, trouxe aí não só questionamentos, mas também reflexões, acho que positivas para os advogados. Então, acho que valeu super a pena. E obrigada mais uma vez, pessoal, pela participação. Até breve. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.